Bom, pessoal, vamos continuar onde paramos. Então, a gente tinha acabado de introduzir a questão do produto tensorial também no espaço dos operadores, né? Então, só para lembrar, a gente estava discutindo o fato de que a gente tem esse espaço aqui, né? Que nós já tínhamos visto lá em mecânica quântica 1, que é o espaço dos operadores, ou seja, das transformações lineares que atuam nesse espaço vetorial. E também nós tínhamos, naturalmente, podemos construir a mesma coisa para o segundo espaço vetorial aqui, certo? Então a gente define o espaço dos operadores dado por essa expressão aqui, que são os operadores que vão atuar nesse espaço aqui, que nós já acabamos de definir, né? Ou seja, leva um operador daqui, vou chamar F, pertence a isso aqui, então F leva daqui a aqui. Ok? Para a gente construir, né, a gente fez essa afirmação aqui e falou também que esse F, claro, tem que ser um operador no sentido de que é uma transformação multilinear, né? Então a gente definiu as propriedades que esses Fs têm que ter e a gente definiu também um produto entre operadores desses espaços para levar num operador desse espaço, ou seja, a gente mostrou como que esse mesmo símbolo pode ser usado para levar um operador do espaço V1 e um operador do espaço V2 em um operador que atua no espaço V1, isso, num operador desse espaço aqui, né? É um pouco formal essas contas que eu estou fazendo aqui, está compreensível para vocês, está tranquilo? Né? Ó, isso aqui, pode falar. Produto cartesiano. Aqui um F, um outro F qualquer, só estou dizendo que um F que pertence a esse espaço é um F que leva elementos desse espaço e elementos desse espaço. É só isso, podia chamar de outra letra qualquer aqui, para você não confundir talvez. Y. Pô, mas o Y parece um V, né? Distinguir gama, Y e V fica ruim, então vou chamar de U. Pronto, U não tem dúvida. Okay? Então, a gente, da mesma forma que a gente construiu esse espaço aqui, lembra que para construir esse espaço, primeiro a gente definiu o que a gente queria que ele fosse, né? E depois nós providenciamos uma ferramenta que nos ajuda a construir elementos desse espaço a partir de elementos desse espaço e a partir de elementos desse espaço. Então, a gente definiu o produto tensorial entre vetores daqui e daqui, de forma que também fosse um mapa que levasse, né? A gente definiu também esse mesmo símbolo, agora com um significado totalmente diferente, ele leva um vetor de V1, um vetor de V2 em um vetor de V1, V2. Tá certo? E não só isso, a gente mostrou que usando uma base desse espaço e uma base desse espaço, a gente encontra uma base desse espaço aqui. Tá certo? Então, para a gente construir vetores aqui, basta a gente conhecer bases desses espaços aqui. Certo? A gente mostrou como que esse produto se comporta com esses caras aqui, e esse produto que a gente usa o mesmo símbolo vai se comportar de uma forma similar com os operadores também, certo? Então a gente definiu como é que esse cara aqui funciona, né? Que foi da seguinte forma. Se eu tenho um operador, deixa eu ver qual é a letra que eu usei para não confundir vocês. Aqui. Se eu tenho um operador que eu construo assim, né? Botei um em dois lugares por alguma razão. Tá. Lambda 2. Então veja, isso aqui é o resultado da ação deste operador nesse par de operadores aqui. Isso melhor, é o resultado da ação desse mapa nesse par de operadores. Tá certo? Esse mapa, ele leva um par de operadores em um operador nesse espaço. Certo?
E a gente definiu isso, esse cara agindo da seguinte forma. Quando agindo num produto tensorial, que eu chamei de PC1, PC2, isso aqui vai ser dado pelo produto tensorial agora entre vetores de gama 1, 1, PC1, produto tensorial lambda 2, 2, PC2. Note que o significado aqui do produto é um e daqui é outro, tá certo? Esse aqui, eu poderia, né, se vocês quisessem, se vocês tiverem se confundido, vocês podem botar um Vzinho aqui para lembrar que esse é o produto entre vetores e esse aqui é o produto entre operadores. Então, o produto entre operadores é definido todo em termos dos produtos de vetores que nós tínhamos definido antes, tá certo? Ok. E a gente estende, né? Essa definição vale para quando esse operador que eu construí a partir desse cara aqui, desse produto X na bolinha, age em um vetor desse tipo, e eu estendi ele para agir em combinações lineares de forma multilinear. Tá certo? Então, a aplicação desse mapa de operadores nesses vetores me resulta em vetores, no final. Claro. Uma transformação linear, um operador é sempre alguma coisa que leva um elemento de um certo espaço vetorial em outro elemento do mesmo espaço vetorial. Né? Você vê aqui, como eu escrevi aqui, U leva um elemento desse espaço vetorial em outro elemento do mesmo espaço vetorial. É uma rotação. Mas Uma rotação leva um vetor em um vetor. o espaço vetorial do primeiro termo não é dos operadores e o outro do espaço vetorial de vetores? É a mesma coisa? De qual parte da expressão você está se referindo? Ali onde tem a marcação é... Aqui. Isso. Isso aqui é um operador que leva elementos de V1 e V1, e esse é um operador que leva elementos de V2 e V2. Certo? Então vamos lá. Aqui é porque é uma outra coisa que a gente faz muito em matemática em geral, né? Então, por exemplo, multiplicação de dois números reais é um mapa que leva dois números reais em um número real, né? A gente poderia falar que isso aqui é assim, ó, A, B. Só que esse tipo de operação, esse tipo de mapa, a gente costuma denotar assim. Ou, como a multiplicação é uma coisa tão comum, a gente acaba omitindo e tendo como implícito, quando você escreve dois números reais um do lado do outro, você está querendo denotar uma multiplicação entre eles, entendeu? Mas, basicamente, é um mapa. Esse mapa, ele está levando R em R. Tá certo? Então, a notação que eu estou, talvez, usando de forma variável é a seguinte. Aqui tem vários passos acontecendo, né? O primeiro passo é o seguinte. Esse operador, que eu vou botar um Ozinho aqui, para a gente não confundir, então, o O e o V. Esse cara aqui é um mapa. Ele está levando um par de elementos de conjuntos. Aqui eu digo que ele está levando um par, sendo que o primeiro elemento do par é um operador em V1 e o segundo elemento é um operador em V2. Então, esse cara aqui está levando deixa eu ver como é que eu escrevo. Vamos chamar aqui de gama 1 e lambda 2, tá certo? Então, ele está levando esse par em um novo operador. Só que um operador agora nesse espaço aqui, tá? Que a gente denota como um elemento desse espaço. Um operador nesse espaço, a gente diz que é um elemento desse espaço. Certo? Então, a gente vai dar um novo nome para esse cara aqui. Ou seja, isso aqui é idêntico a... Tá certo? Isso aqui é só aquilo que eu tinha escrito aqui para os números reais. Tá certo? Só que veja, por enquanto é muito formal.
Eu só estou dizendo que o nome disso é isso. Eu só estou dando um sinônimo para uma expressão que ainda não foi definida. Para essa expressão estar definida, eu preciso dizer como que na prática esse cara transforma vetores desse espaço. Tá certo? Então até agora eu só estou dando rótulos e sinônimos. Eu vou dar significado prático para essa expressão quando eu disser como que ela atua em vetores, tá certo? Então vamos lá. Se ela atua em vetores daqui, significa que eu posso, em particular, ver o que acontece quando eu atuo nesse vetor aqui, né? Então vamos lá. 1. Novamente um sinônimo para esse cara aqui. Lambda 2, 2, certo? E eu digo o seguinte, quando esse cara atuar num vetor deste espaço que seja construído dessa forma, eu preciso dar agora uma regra. Como que você transforma esse vetor? A regra é dada por isso aqui. Ou seja, isso aqui é assim. Eu transformo esse vetor seguindo o seguinte passo. A receita de bolo é: transforma esse vetor usando esse operador primeiro. Bota o resultado aqui, que eu vou denotar como sendo gama 1, psi 1. Transformei esse cara aqui. Mas no momento que eu transformei esse cara aqui, esse pedaço dentro de parênteses é um elemento de V1. Certo? Segundo passo da receita de bolo. Pega esse elemento e transforma esse vetor aqui e coloca aqui. Transformei esse. Esse cara aqui é um elemento de V2. Certo? Só que veja, eu sei que eu posso pegar um elemento de V1 e um elemento de V2 e calcular o produto tensorial deles. Foi o que a gente viu no começo da aula passada. Pronto, esse é o terceiro passo da fórmula que define a ação desse cara aqui em vetores. Eu nem defini, é V mesmo. Não. Os operadores são elementos desse espaço aqui, ou desse espaço aqui. Depende do operador que você está se referindo. Um operador que leva V1 em V1 é um elemento desse espaço. Um operador que leva V2 em V2 é um elemento desse espaço. Um operador que leva produto tensorial de V1 com V2 em produto vetorial de V1... Ou seja, talvez... É porque o que a gente está terminando de mostrar é que isso aqui é igual tá? Tem uma questão de completeza, uma questão de topologia e tal, mas a gente não vai entrar em nenhuma dessas complicações, mas basicamente o que a gente está mostrando é isso aqui. O resultado aqui é um vetor. Uma transformação de um operador atuando num vetor me dá um vetor. Isso aqui é o produto vetorial de V1 com V2, que é um vetor no espaço V1, V2. Tá certo? E aí, novamente, aqui eu defini a ação desse cara em um par que seja construído dessa forma. Se fossem em dois pares, eu defino como sendo digamos que esteja atuando numa coisa assim, alfa, psi1, psi2, mais beta, φ1, φ2, eu digo que isso aqui é linear, ou seja, eu digo que isso é igual a gama 1, 2, 2.
certo? Bom, por que serviu essa expressão? Porque agora você pode pegar uma expressão que é escrita dessa forma, transformar nessa, e uma vez que você tem esse formato, você aplica essa regra aqui. Agora você sabe transformar qualquer combinação linear de vetores construídos como somas de vetores desse tipo aqui. Só que a gente mostrou na aula passada que vetores construídos dessa forma produzem uma base no meu espaço. Então, se eu sei atuar um operador na base, para qualquer elemento da base, então eu sei aplicar para qualquer vetor. Logo, isso aqui mostra que eu estendi esses operadores para todo esse espaço aqui. E agora eu tenho um mecanismo para construir esses operadores. Certo? Pessoal, como eu falei já para vocês, isso aqui é bastante formal. Vocês têm que chegar em casa e têm que fazer essas passagens. Por mais que elas pareçam simples, fazer e ir pensando passo a passo o que está acontecendo. Certo? Podemos seguir? Agora, a gente pode usar essa brincadeira toda para ver o que acontece com a álgebra dos operadores. Certo? Lembra, a gente tinha produzido uma álgebra nos operadores, definindo o produto entre eles a partir da ação consecutiva deles sobre vetores. Ou seja, esse operador aqui, digamos que eu tenho γ1 que habita 1, tá certo? Ele atua num certo psi1 aqui, tá certo? Eu posso agora ter um segundo γ que também habita esse espaço, mas é um operador diferente, que também pode atuar nesse cara aqui, certo? Bom, a gente sabe que a gente pode fazer o seguinte, esse cara é o segundo operador, tá certo? Ele sabe levar vetores em vetores, só que o resultado desse aqui, nesse vetor, desse operador nesse vetor, é um vetor, ou seja, ele pode atuar aqui, certo? Isso aqui é só um lembrete rápido de como a gente define a álgebra dos operadores. Ok. Eu sei que o resultado desse cara atuando aqui é um vetor, logo isso aqui dentro do parênteses é um vetor, então esse cara pode atuar num vetor, certo? Então, mas eu uso essa expressão para definir o que é γ1, γ2 que habita 1, vezes γ1 que habita 1 atuando em psi. Tá certo? Ou seja, isso aqui define quem é o operador γ2, γ1. Ambos habitando 1. Tá certo? Então, isso aqui forma uma álgebra para os meus operadores. Né? Uma álgebra que a gente vai ver que não é comutativa, mas uma álgebra de qualquer forma. Se vocês olharem para essa expressão aqui, ó, vocês vão ver que se eu fizer a mesma coisa aqui, eu vou ter a atuação desse cara aqui primeiro. Né? Então, vamos lá. O equivalente aqui seria assim. Deixa eu ver se vai ter espaço. Vou tentar escrever pequeno. O γ2 que habita 1, tensor lambda 2 que habita 2, atuando no resultado de γ1 que habita 1, né? E o meu lambda 1 que habita 2. Eu estava fazendo 2 aqui por alguma razão, mas tanto faz, é só um rótulo, tá? Mas eu tenho dois operadores agora que levam vetores de 2 em 2, V2 em V2. Eu tenho dois operadores que levam vetores de V1 em V1, certo? Ou seja, isso aqui pode habitar num certo operador, num certo vetor V, que habita o espaço produto tensorial, certo? Mas vamos simplificar nossa vida e vamos escrever esse cara como psi1, psi2 mesmo, para a gente entender como é que funciona esse negócio. Psi1, psi2. Certo? Bom, mas se a gente aplicar repetidamente usando aquela fórmula ali, a gente vai ver que isso aqui vai ser igual a ação de γ2 em 1, γ1 em 1, em psi1, produto tensorial, lambda 2 que habita 2, lambda 1 que habita 2,
psi2. Certo? E, novamente, eu uso isso para definir o produto aqui, ó. Esse produto aqui está definido por essa expressão. Ok? Ou seja, o produto desse operador com esse operador aqui. Mas vocês podem ver, pessoal, que isso aqui, que eu defini assim, é o mesmo de dizer que, agora usando a álgebra dos operadores, é igual ao operador gama 2, 1, gama 1, 1, produto tensorial, lambda 2, 2, lambda 1, 2, atuando em psi1, psi2. Tá certo? Vou botar um parênteses aqui para a gente manter a notação consistente. Então, no fim, a regra é simples. Se você pega um produto tensorial de operadores e multiplica por outro produto tensorial de operadores, você pega o produto do primeiro elemento, do primeiro operador com o primeiro operador do outro, né? Ou seja, é esse vezes esse produto tensorial entre operadores desse vezes esse. Né? Lembrando que esse cara aqui é entre operadores, entre vetores, entre operadores e entre vetores. Ok? Certinho? Maravilha. Isso meio que fecha a nossa brincadeira com esses operadores e a extensão dele para os espaços tensoriais, tá? Agora a gente começa a construir coisas mais práticas e ver algumas coisas de física associadas a isso, que é onde a coisa começa a ficar interessante. Vamos lá. Bom, lembrem, a gente tem uma álgebra que é assim. X, deixa eu ver só onde eu botei embaixo. X1 chapéu, né? P1 chapéu, e a gente tem que esse cara aqui vai ser IH cortado. Né? A gente sabe que X2 chapéu, P2 chapéu, né? Pela álgebra de Poisson clássica, a gente sabe que isso aqui vai ser IH cortado também, mas a gente sabe que o comutador de X1, X2, para seguir a mesma álgebra de Poisson tem que ser 0. A gente sabe que o comutador de X1, P2 é igual a 0, ou seja, esse subespaço todo ortogonal ao outro. E a gente sabe que o comutador de X2 falta só P1 aqui, né? P1 é igual a 0. Certo? Essa aqui é a álgebra completa. Veja, pessoal. Isso aqui é a álgebra que você tira da regra de quantização. Ponto. Aquilo ali são ferramentas que eu estava mostrando para vocês como é que funcionava até agora. Por enquanto não existe nenhuma relação entre essas duas coisas, certo? É simplesmente um monte de ferramenta de produto tensorial e uma álgebra, tá certo? Eu posso procurar uma representação dessa álgebra em termos de operadores que atuam em espaços tensoriais, tá certo? É o que eu vou fazer agora. Ou seja, eu vou pegar espaços mais simples, vou construir produtos tensoriais deles e vou encontrar uma representação desses operadores aqui. Isso aqui é uma álgebra, eu quero encontrar uma representação dessa álgebra nesse espaço. É um segundo passo, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou construir o espaço V1 como um espaço da representação de X1. Tá certo? A gente sabe como construir isso. Foi isso que a gente fez, né? O começo do curso de mecânica quântica todo é esse. A gente calcular, a gente mostra como que como é que você constrói os autovetores explícitos desse operador aqui, num certo espaço vetorial. A gente discretiza, a gente manda para o contínuo, a gente faz um monte de coisa. Né? A gente constrói a representação deles baseado na física que a gente quer representar e assim por diante. Isso aqui me dá um certo espaço onde esse operador e esse operador aqui estão definidos. Então, eu vou botar agora que eu estou encontrando uma representação deste operador como transformações lineares desse espaço vetorial aqui. Certo?
Agora, num segundo passo, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir a representação, uma representação para V2 também, ou melhor, isso, a partir dos operadores x2, né, e p2. Ok? Pessoal, veja, aqui o que eu estou fazendo é uma coisa razoavelmente simples. Eu estou simplesmente ignorando um pedaço dessa álgebra toda. Eu estou pegando só esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Estou usando esse pedacinho para construir esse espaço vetorial aqui. Né? Ou seja, eu estou procurando um espaço vetorial onde eu represento essa álgebra. Ok? O que significa isso, pessoal? Eu estou procurando um espaço vetorial onde eu encontro transformações lineares que satisfazem essas relações. Certo? Vocês têm que entender que a relação ela é anterior à representação. Tá certo? Eu estou insistindo nisso porque esse curso ele é muito fundamentado nessa ideia. Tá certo? Porque a gente vai, por exemplo, descobrir todas as representações do grupo de rotação. Aí você pensa, pô, mas o grupo de rotação não é aquelas matrizes 3x3 atuando em vetores? Não. Dali você tira a álgebra do grupo de rotação e você descobre que existem milhões de outras coisas que se transformam com aquela mesma álgebra. Não precisam mais ser vetores. Você vai encontrar espinores, você vai encontrar vetores maiores do que de 3 índices, entendeu? Você vai encontrar um monte de coisa que também se transforma com a mesma álgebra. Ou seja, com o mesmo produto entre duas transformações. Tá certo? Mesmo que você esteja girando agora objetos bastante diferentes. Então, a mecânica quântica, o que ela dá para a gente, o que a quantização nos dá é a álgebra. Nós somos responsáveis depois em encontrar uma representação daquela álgebra para a gente fazer contas práticas. O que nos garante que essa escolha de representação é irrelevante é um teorema que mostra que qualquer que seja a representação que você encontrou, se é uma representação bem definida, então ela vai ser fisicamente equivalente a qualquer outra. Então não tem escolha física na representação, tá certo? Por mais que a representação, é como você falar, a frase que eu acabei de falar, mesmo de dizer que não existe escolha física em dizer onde é que é a origem do sistema de coordenadas. No sentido de que ele vai descrever o mesmo fenômeno físico. É claro que com números diferentes de forma diferente, mas o fenômeno que ele está descrevendo é o mesmo, tá certo? E aqui essa ideia permanece, né? Aqui eu posso, se eu construir essa representação de uma forma diferente, as coisas todas vão ser diferentes, mas elas descreverão o mesmo fenômeno físico. Ok. Agora, usando as nossas ferramentas, eu preciso construir agora operadores no meu espaço V1, V2, tá certo? Para eu poder definir produtos entre esses caras aqui. Ok? De forma que eu consiga satisfazer o resto da álgebra inteira. Ok? Vocês vão ver que dá para facilmente construir esses operadores assim. Eu digo que o meu x2 chapéu, no espaço 1, 2, ou seja, no espaço V1, V2, aqui eu vou escrever só um 2 para não ficar escrevendo um monte de letrinha aqui. Eu vou definir, deixa eu começar pelo 1, né? Esse cara é o 1, tensor, identidade em 2. Ok? E o meu P1, no espaço 1, 2, é definido como P1 em 1, tensor, identidade em 2. Certo? Bom, se eu usar aquela regra que eu acabei de mostrar para vocês ali e calcular o comutador desses caras aqui, vai ser como? Né? A gente viu aquela álgebra como ela funciona. Então, a gente pode estender para cá e calcular que é um comutador de x1 em 1, 2, com P1 em 1, 2. É fácil ver que isso aqui vai ser o comutador de x1, P1, produto tensorial com identidade em 2. Certo?
Mas isso aqui é IH cortado, vezes a identidade em 1. Lembra, né? Aqui eu não botei identidade nenhuma. Mas para deixar claro, quando eu faço aqui, eu boto a identidade em 1. Ou seja, isso aqui vai ser igual a IH cortado, produto tensorial da identidade de 1, produto tensorial com identidade de 2. Tá certo? Não é difícil se convencer de que isso de fato é identidade em 1, 2, tá? Certo? Basta ver que isso aqui, atuando em qualquer conjunto de vetores, dá os mesmos vetores sempre. Certo? Então, a gente conseguiu pelo menos reproduzir esse pedaço, a gente reconstituiu esse pedaço da nossa álgebra facilmente. Deu aqui tudo certinho, meio que natural, porque quando eu calculei, né, o produto tensorial, o produto desse cara com esse cara aqui, é o produto desse com esse e o produto desse com esse, mas identidade com identidade é identidade. Então, por isso que a identidade foi ficando aqui em mutável, né, invariante, enquanto eu fazia minhas operações só no pedacinho que referia ao primeiro espaço, certo? Bom, eu posso estender agora esse aqui e tentar fazer a mesma coisa para o x2, ou seja, eu defino que o meu x2 agora no espaço 1, 2, ele vai ser a identidade de 1 tensor, o x2 construído em 2. Certo? E o P2 é a mesma coisa. 1, 2, essa identidade de 1. P2. 2. Ok? E aí, naturalmente, o mesmo computador segue, ou seja, esse computador que é satisfeito. Ok? Mas agora, vocês podem, inclusive, depois fazer como exercício, vocês podem ver o seguinte: o que acontece se eu multiplicar x1 definido em 1, 2 vezes x2 definido em 1, 2? Né? Esse cara é esse cara aqui, desculpa, esse cara é esse cara aqui e o outro é esse. Então, quando eu quiser calcular o produto, vai ser esse vezes a identidade e identidade vezes esse. Certo? Ou seja, esse cara aqui nada mais vai ser do que o 1 em 1 tensor o 2 em 2. Certo? Mas se eu fizer o contrário, o que vai acontecer? Vai ser identidade vezes esse cara aqui, que é só ele mesmo, e x2 vezes a identidade. Só que veja, o que está comutando agora, quando eu faço esses caras aqui, ou seja, as operações que estão sendo calculadas em ordens diferentes, é sempre identidade vezes um operador. Só que a identidade comuta com qualquer operador. Então isso aqui é fácil ver, a gente acabou de ver, inclusive, que é o mesmo operador. Logo, esses caras comutam. Eu posso subtrair essa expressão e encontrar esse comutador aqui. Certo? E fica como um exercício bem simples para vocês só absorverem isso, que é essa definição aqui, mais essa definição aqui, essas definições aqui, elas são equivalentes, são suficientes para a gente satisfazer essa álgebra aqui. Certo? Então vejam, a gente construiu a álgebra de baixo para cima. A gente pegou um pedacinho dela, construiu uma representação. Pegou outro pedacinho, construiu outra representação. Pegou essas duas representações, calculou o produto tensorial delas e mostrou que esses operadores que a gente construiu, que a gente usou aqui, podem ser compostos para produzir operadores que satisfazem essa álgebra aqui. Certo? Novamente, é uma ferramenta que a gente vai usar agora de forma generalizada para construir vários espaços, tá certo? A gente sempre poderia começar e tentar construir o espaço diretamente. Mas essa ferramenta te dá uma maneira, digamos, sistemática para fazer isso. Até aqui tudo bem, pessoal? Vamos lá.
Agora vamos pensar no caminho inverso. A gente meio que já mostrou que isso aqui constitui o espaço que a gente queria representar. Mas é bastante instrutivo a gente tentar ver como que a gente parte de um espaço que a gente construiu diretamente já, com todas as dimensões dele. Ou seja, a gente poderia tentar construir uma representação direta desses operadores todos aqui. Foi o que a gente discutiu lá na primeira aula. A gente pode construir uma representação desse cara aqui, lembrando do processo de filtragem. A gente vai filtrando os operadores, e aí eles comutam, então como eles comutam vão ter autovetores comuns e assim por diante. E a gente vai construindo o nosso espaço todo. Digamos que a gente fez essa construção. Como é que a gente sai dessa construção e volta para essa? Né? Porque se a gente mostra isso explicitamente, fica bastante claro que existe uma igualdade entre essas duas construções, tá certo? Que é o que a gente vai fazer agora. Alguma dúvida até aqui? Fazer o caminho inverso. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que eu construí essa representação aqui. E a gente constrói essa representação usando operadores que comutam, né? A gente pode muito bem usar o x1 e o x2, né? E construir vetores que têm componentes do tipo x1, x2. Né? Isso aqui são funções de onda já, ou seja, são componentes de um certo vetor. Né? Você pode pensar nisso aqui como sendo x1, x2, psi, certo? Mas é mais simples entender a lógica do que a gente está fazendo trabalhando direto na função de onda em vez de trabalhar no vetor de estado. Okay? Então vamos lá. Será que a gente consegue pegar uma função de duas variáveis e quebrar ela em dois espaços? Então, vamos pensar um pouco nessa brincadeira. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que... Deixa eu ver só ver o que eu fiz primeiro. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que existe uma função G2... Não, faço o primeiro com 1. Tá? Uma função x1... x2, que é definida assim, psi de x1, x2. Tá? Deixa eu dizer o que eu estou querendo fazer aqui. Pega uma função de duas variáveis qualquer. É uma função que para cada par de variáveis te dá um número, certo? Pega um dos números dela, pega aqui o x1 e fixa, escolhe um número qualquer, isso é um número real concreto, 38,27. Coloca aqui, fixou. Agora, o que você tem é uma função de x2, certo? Beleza, essa é uma função de x2. Como tal, essa função de x2, eu posso construir um espaço vetorial para essas funções aqui, certo? Se eu construir um espaço vetorial para essas funções, eu posso encontrar uma base nesse espaço aqui, ok? Lembra, pessoal, essas funções aqui elas têm que ser integráveis. Significa que essa função aqui, eu posso integrar tanto em x1 tanto quanto em x2, tanto faz, tá certo? Mas se eu posso integrar nessas funções aqui, eu tenho um produto interno, que é o produto interno que define, na verdade, essa expressão aqui, e posso trazer esse produto interno para cá, ok? Nada me impede de fazer isso. Então, isso posto, eu posso construir um espaço para esse cara aqui. Então, dito isso, isso é a mesma coisa de dizer que essa função, ela pode ser vista como, se for um espaço de Hilbert bonitinho, uma base contável, né? E G, X, 1, vou botar J aqui. Né? E aqui as minhas funções de base. Tá certo? Se vocês quiserem pensar numa coisa concreta para isso aqui não ficar tão abstrato, pensa, por exemplo, que essas partículas aqui estavam numa caixa e você fez decomposição de Fourier, né? Então, você está numa caixa aqui de menos L a L, ou menos L sobre 2, L sobre 2, essas funções de base aqui vão ser senos e cossenos. Vão ser a decomposição da série de Fourier de uma função entre menos L sobre 2 e L sobre 2,
quando visto como função de x2. Tá certo? Então você constrói essa representação aqui. Ok? Agora, vamos pensar numa coisa que é um pouco mais sutil, mas é importante porque eu acho que dá um ponto de vista um pouco mais profundo para o que está acontecendo, que é o seguinte. Eu estou implicitamente fazendo uma escolha aqui. Eu estou dizendo que eu estou decompondo essa função g numa base, mas você vê que essa base ela não carrega nenhuma informação sobre x1. Fisicamente, o que eu estou fazendo é dizendo o seguinte: não importa o valor de x1, o espaço de Hilbert que representa funções em x2 é o mesmo. Tá certo? Então, de certa forma, eu estou fazendo uma afirmação bastante forte. Eu estou dizendo o seguinte: num plano, se eu estou medindo a posição de uma partícula que está num certo, né? Digamos que eu estou num plano aqui. Então, eu tenho x1 e tenho x2 aqui. Tá certo? Digamos que eu isolei minha partícula de alguma forma, fixei ela para ela estar num certo valor de x1. Tá certo? Eu estou dizendo que medir minha partícula em uma dessas posições aqui é, de certa forma, idêntico a medir uma partícula que eu fixaria em outra posição aqui. Ou seja, o espaço das medidas, das probabilidades de uma partícula que foi fixa num valor de x1 linha, né, vou chamar de x1 barra e x1, tá certo? Vou confundir aqui, tá? x1 0 e x1. Então, eu escolhi dois valores para x1. E eu estou dizendo que a física que acontece em x1 zero é igual, do ponto de vista da mecânica quântica, à física que acontece em x1 1. Certo? Oi? Faz sentido, mas é uma escolha que eu estou fazendo. E por que eu estou chamando atenção para isso? Porque nem sempre isso aqui é verdade. Por exemplo, se você estiver trabalhando com mecânica quântica em volta de um buraco negro, ou seja, teoria de quântica de campos em espaços curvos, isso aqui não vai ser verdade, porque a física que acontece um pouco mais perto do buraco negro é diferente da física que acontece um pouco mais distante do buraco negro. Entendeu? E aí a construção do seu espaço vai ser diferente também. Certo? Não, é um pouco mais complicado, porque você pode fazer agora uma quantização em coordenadas mais complicadas e você vai ter esse tipo de coisa acontecendo também. Por exemplo, se você estiver quantizando com variáveis polares, você vai ver que o significado, né? Digamos agora que eu estou com coordenadas polares, aqui eu tenho um certo raio e tenho um certo ângulo aqui. Tá certo? O significado do φ depende do R. Porque uma pequena variação de φ tem um certo efeito geométrico, diferente se o R for diferente. Ou seja, se o meu R for muito grande, variar um pouquinho o φ vai gerar um arco enorme. Mas se o meu R for bem pequenininho, variar a mesma quantidade no meu ângulo φ, vai variar bem menos o meu arco. Então, a física que vai se dar num certo valor de R é diferente da física que vai se dar no maior valor de R. No sentido de que o significado das variáveis muda. Aqui o significado não muda. No sentido de que ainda continua sendo quantos metros eu andei para cima, né, nessa direção x2 aqui. Né? Independente do valor de x1. Certo? Ok, bom. Agora, sabendo disso, né, módulo essa discussão aqui, a gente pode pensar no que fazer para a gente completar a nossa construção. Ou seja, esse G aqui, x1 fixo, de x2, eu escrevi como sendo esse somatório aqui, que eu já não vou repetir, e esse somatório, ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma sobre i, de g i, né? x1, essas são as componentes do g nessa base aqui, e eu só vou escrever de forma mais explícita que isso aqui é x2, e aqui vai ser w, deixa eu ver, tá. Ok? Agora, pessoal, deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira. Não fiz nenhuma besteira. Bom,
Essa decomposição que eu fiz aqui de forma mais simples, né, lembrando de Fourier e tal, a gente pode pensar num ponto de vista um pouco mais formal e lembrar que agora esse cara aqui é um vetor que vai habitar esse espaço aqui, ó. Porque é um espaço que você construiu para representar funções de x2 só. Tá certo? E esse cara aqui é uma base nesse espaço. É uma base aqui. Não, bom, tudo bem. Esse vetor, esse elemento em particular é um cara de dual de V2. Sim. Tá? E esse cara aqui forma uma base em V2. Certo? Ok. Só que agora você pode falar o seguinte: pega esse cara aqui todo aqui e repete essa construção para vários valores de x1. Repete, faz a construção de novo, até você preencher todos os valores de x1. Ou seja, na prática o que eu estou dizendo é que você pode pensar nisso como uma função de x1. Ou seja, esse cara aqui, para um i fixo, deixa eu ver se eu dei um nome. Não dei nome, não. É uma função de x1, certo? Isso aqui é uma certa f de x1. Certo? E como tal, eu posso construir uma representação para ela. Então, eu construo uma representação para funções desse tipo num certo espaço de Hilbert. Então, isso aqui vai dar um somatório de, deixa eu ver a anotação que eu usei, de psi i, porque eu estou decompondo a iésima componente do G, tá certo? Num elemento J da base. Ok? E aqui é a mesma coisa, x1 e j. Tá? Aqui eu botei o 2 depois, só para lembrar que esse cara aqui é do espaço 2, tá? E esse cara aqui é do espaço 1. Essa é uma base no espaço V1, né? Ou seja, base em V1. E esse cara aqui é um elemento de V1 estrela. Certo? Até aqui tudo bem? Veja, eu não tenho uma função g só para expandir em x, eu tenho várias, certo? E aquela mesma brincadeira que acontece aqui. Eu estou dizendo que para qualquer valor de i, o espaço que eu expando é o mesmo, certo? Eu vou botar um i aqui, na verdade. Então, eu tenho para cada valor de i aqui, eu tenho uma função de x diferente. Eu posso pegar qualquer uma delas e expandir numa base de um espaço de Hilbert de x1. Tá certo? Então, para eu lembrar qual foi a que eu expandi, eu boto o i aqui. Ou seja, esse aqui é a j-ésima componente da i-ésima função g que eu expandi. Tá certo? Mas, no fim, isso aqui são componentes, são números. É claro que eu transformei esses números em funções quando eu disse para vocês que eu vou repetir esse procedimento para todos os valores de x. Então, eu expandi essas coeficientes aqui, que eram números, para funções de x. Peguei essas funções de x e estou expandindo agora numa outra base. No fim, isso aqui são números, tá? Números complexos. Isso aqui é um elemento de C. É só uma letra que eu escolhi, não tem nenhuma coisa especial, não. Bom, agora que eu tenho essa expressão aqui, eu posso pegar ela, substituir de volta aqui e substituir de volta lá. Ou seja, isso aqui diz pra gente que psi de x1, x2... Eu poderia ter escolhido outra letra, mas eu escolhi o mesmo psi aqui, tá? Isso aqui vai ser... Ó, lembra, o psi é o g. Tá certo? O g eu escrevo assim. Só que eu posso pegar esse g de x1j e escrever assim. Tomando cuidado com os índices, porque eu estou usando as mesmas letras ali. Isso aqui que a gente vai encontrar. Soma de ij, psi ij, e1
x1, j, w2 e x2. Tá certo? Veja, pessoal, isso aqui são números, né? São funções dos complexos, aqui, que levam aos complexos. Esse produto aqui é um produto de números complexos. Claro que está dentro do somatório, varia esses caras aqui, o x e o y são argumentos em aberto, mas no fim são produtos de números complexos, certo? Mas veja, pessoal, esse resultado que eu obtive aqui é o mesmo que eu iria obter se eu construir meu psi, vou botar um psi barra aqui, como soma de i. Só um segundo, já vou te atender. Deixa eu ver se eu botei os... Não. Ok. Vou falar. Isso aqui é uma base, né? Isso aqui é a base EJ projetado em x1. É a componente do vetor. Né? Quando eu escrevo isso aqui, x psi, e isso é um número, porque é o produto interno desses dois vetores aqui. Ou, se você quiser pensar, é a ação desse covetor nesse vetor. Então, se eu construo esse outro vetor aqui, ó, e agora calculo as componentes dele, o que acontece? Esse aqui é um vetor de estado que eu construí usando agora o meu produto tensorial, que a gente acabou de discutir em grande detalhe, certo? Então, isso aqui é um outro objeto. Agora eu vou calcular a projeção desse cara aqui, em x1, x2, agindo em meu psi barra. Isso aqui vai me dar somatório. Esse cara com esse dá essa função. Esse cara com esse dá essa função. Então, isso aqui fica soma de IJ, de psi IJ, EJ em x1, W2 e de x2. Mas então, esse vetor tem as mesmas componentes que eu tinha antes. São dados por isso aqui. São iguais. Certo? Então, tanto faz eu pegar uma função de duas variáveis e decompô-la, né, nesses dois espaços dessa forma, ou seja, fixa uma variável, decompõe a outra, segue e assim por diante, quanto fazer a construção de partida em termos do produto tensorial aqui, ou seja, eu já construo meus vetores assim, ó. Certo? Mas o caminho inverso vale a pena fazer para entender que existe o que está acontecendo quando a gente faz o produto tensorial. Quando a gente constrói do produto tensorial para cima, a gente não percebe que a gente está fazendo essas hipóteses aqui, ó. O produto tensorial, ele diz o seguinte, olha, todos os vetores aqui se multiplicam com os vetores do outro espaço do mesmo jeito. É a mesma coisa que eu estava fazendo aqui, tá vendo? Quando eu digo que esse espaço é, de certa forma, idêntico a esse espaço aqui. Se eu transportar um vetor, digamos que eu falo o seguinte, eu tenho aqui um pacote de onda que está centralizado aqui. Se eu transportar ele para cá, ele vem ficar igualzinho aqui. Entendeu? O pacote de onda daqui para cá ele é igual. Mas aí, por exemplo, nos espaços perto de buraco negro, a gente não pode fazer essa construção? A gente pode, mas aí tem que levar em consideração essas coisas todas. Mas o que mudaria? Na prática, o que acontece é que você vai pegar a geometria lá, que vai ser dada pela métrica de Schwarzschild, e você vai ter que encontrar as funções de base que diagonalizam os operadores diferenciais que vêm dessa geometria. E aí, basicamente, o que você faz quando você diagonaliza esses operadores? Você encontra as direções que são de fato independentes. E não vão ser mais as direções que você está imaginando, vão ser umas direções mais complicadas, entendeu? Da mesma forma que se você for fazer nas coordenadas esféricas, você pode depois encontrar quais são as direções que são independentes, seriam essas aqui, x1 e x2, entendeu? Mas se você tivesse partido de R e φ, você teria que descobrir a posteriori quais são as boas direções, entendeu? Que diagonalizam, por exemplo, o Laplaciano em duas dimensões.
certo? Ok. Então é claro que isso, como é que se diz, fornece para a gente uma série de ferramentas que vão ter consequências várias nas contas que a gente faz, né? Uma das consequências é na dinâmica do sistema, ok? Então a gente vai, por exemplo, quando a gente chegar em spin, a gente vai calcular várias partes da dinâmica de spin que você não leva em consideração posição. A dinâmica do spin se dá em separado da dinâmica das posições, o que parece bastante estranho, mas vai ficar bastante evidente o que está acontecendo quando a gente fizer isso em termos de produto tensorial, certo? Então, digamos que a gente está trabalhando com a equação de Schrödinger aqui. E eu vou botar aqui uma hamiltoniana já explícita, tá? P1. Eu fiz massas diferentes. Ok? Então vamos pegar aqui, por simplicidade, dois casos. Caso A é o caso em que o meu potencial, esse V aqui, ele vai ser um V1, que só depende de x1, mais um V2, que só depende de x2. Certo? E isso aqui me leva, o caso A ainda, me leva a uma H que é igual a H1 mais H2. Ou seja, esse cara aqui é a minha hamiltoniana, tá? Eu vou escrever aqui. Esse cara aqui é o meu H. E vai, né? Quando o meu potencial pode ser escrito como a soma desses dois potenciais aqui, claro que eu posso pegar esse pedaço aqui com V1, esse pedaço com V2, e eu vou chamar de H1 e H2. Certo? Beleza. E vamos pegar o caso B, que é basicamente o caso em que H não pode ser escrito como um H1 mais H2. Tá certo? Ou seja, essa é uma função aqui, a gente não consegue fatorar em dois pedaços independentes. Bom, o que acontece aqui, pessoal, é que se você prestar atenção, aqui eu vou ter P1 quadrado e aqui eu vou ter um V de x1. E aqui eu vou ter P2 quadrado e V de x2, no caso A. Então, no caso A, a gente sabe que H1 comuta com H2. Certo? Se H1 comuta com H2, então eu posso construir uma representação isolada para cada um deles e depois calcular o produto tensorial. Ou seja, eu posso dizer que existe uma base aqui, H1. Isso vai ter inúmeras consequências, tá, pessoal? E eu vou ter aqui uma base que diagonaliza o H2. Ok. Certo? E é claro que agora eu posso construir uma base para minha hamiltoniana como sendo esse cara aqui. Vou botar um N aqui. Não. Até risquei depois, tá? Esse cara aqui, eu posso procurar essa base aqui. É fácil de ver que E pode ser escrito como E1N. Deixa eu só ver.
botar aqui assim, já sei. Eu vou botar M aqui. Tá certo? E aqui eu vou botar NM. N, M, E, N, M. Certo? E esse cara aqui, M, eu vou definir como sendo esse cara, produto tensorial. Esse cara aqui. Certo? É fácil ver então que para o caso A, E, N, M é igual a E1N mais E2M. Certo? Vamos fazer isso aqui explicitamente. Moleza, né? Porque vai ficar assim. H1 mais H2 atuando em E1N E2M. E isso aqui vai ser como? Esse operador, agora, é claro que ele está estendido assim. Pela construção que a gente fez lá atrás, esse cara aqui é o de 1, tensor identidade em 2, e esse cara aqui é o meu identidade em 1, tensor H2 em 2. Tá certo? Ou seja, eu tenho esses dois operadores que comutam, eu quero reconstituir essa álgebra eu posso reconstituir usando essas representações aqui, em termos dos produtos tensoriais desses dois espaços aqui. Então, isso aqui vai ficar como? Esse operador atua aqui, vai esse operador nesse cara e identidade no segundo. Mas esse operador nesse primeiro tira o alto valor E1. E depois a soma, né? Então esse cara aqui atuando aqui vai a identidade no primeiro e o H2 no segundo, vai tirar o E2. Por isso isso aqui vai ficar E1N mais E2M atuando em E1N e E2M. Tá certo? Bom, daqui para frente, como essas duas construções são equivalentes, a gente vai poupar a notação e vai construir as coisas sem colocar... Aqui eu já não coloquei, né? Mas sem ficar colocando explicitamente essa construção aqui. Ela fica implícita, tá? Então tem que ter bastante atenção para lembrar o que a gente está fazendo. Ou seja, na prática a gente vai construir uma coisa assim. Eu vou escrever só assim, né? H1, H2, atuando em E1N, E2M, vai ser igual a E1. Bota os dois rótulos aqui dentro, tá certo? Porque isso aqui é equivalente a isso aqui. Ok? Ok, então a gente pegou o caso A, usou a comutação dos operadores hamiltoniana para construir duas representações e uma representação para os operadores hamiltoniana H1 e H2, de forma que eles comutam, né? Então aqui. E agora a gente pode ver o que a gente pode fazer com a nossa equação de Schrödinger. Certo? Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar nosso psi e vamos expandir como sendo uma soma de psi de n, m, que depende de t, são certas componentes, dessa base aqui, E1, n, E2n. Certo? Ok. Vamos ver o que acontece aqui. Agora, vamos aplicar a nossa equação de Schrödinger. Então, vai ficar assim. IH cortado psi ponto vai ser igual a soma de
H cortado, psi, ponto, N, M. A dependência em T está só aqui, lembrando, né? E1N, E2N, ok? E o lado direito vai ser aquilo que a gente já calculou, né? H atuando em psi vai ser igual a somatório de I, J, aqui de NM, né? Eu vou botar só somatório mesmo, de psi NM. Agora é o H atuando nesse par aqui, né? Então vai ficar assim. E1N mais E2M. E1N, E2N. Ok, deixa eu escrever. Deixa eu ver como é que eu escrevo isso aqui. Acho que dá para escrever aqui, né? Bom, pessoal, você vê que essa equação aqui ela é a mesma para todas as componentes aqui. E as bases são linearmente dependentes, uma coisa que a gente já fez inúmeras vezes, então, basicamente, a equação é transferida para as componentes, né? Então, fica como? Fica I, H cortado, psi, ponto, N, M, igual E1, N mais E2M, psi, N. Como é que fica isso aqui, pessoal? Como é que fica a solução desse negócio? Bem fácil, né? Isso aqui são números, isso aqui são funções do tempo, tem uma derivada, não tem dependência explícita do tempo aparecendo em lugar nenhum, dá uma exponencial, né? Então vai ficar assim, psi N M de T vai ser igual a psi N de 0, isso vai ser bastante importante, tá, pessoal? Vezes exponencial de menos I E1N mais E2M T sobre H cortado. Ok? Então a gente sabe agora resolver analiticamente. A gente já meio que esse truque a gente vem usando há bastante tempo, né? Na base em que diagonaliza newtoniana, a solução da equação de Schrödinger é trivial, né? Tanto que a gente discutiu, inclusive, por isso que se chama, que o problema de autovetores e autovalores da newtoniana normalmente se chama de equação de Schrödinger independente do tempo, por mais que eu acho que isso seja um péssimo nome. Então, como é que fica o nosso psi de t agora? Ele vai dar somatório e eu já vou escrever a solução lá. Então, eu vou ter um psi N de 0. Deixa eu apagar isso aqui também, não tem mais espaço. E vai ficar assim, exponencial de menos I E1N mais E2N T sobre H cortado, e aqui E1, e aí eu vou escrever assim de propósito, E2N ok? Até aqui está tudo bem? Agora veja, pessoal, o que isso aqui está dizendo para a gente sobre a física do que vai ocorrer nesse sistema? Isso diz alguma coisa para vocês? Porque
Isso é bastante importante, porque isso mostra basicamente que a mecânica quântica vai permitir a gente fazer um experimento no laboratório, né? Porque a gente está basicamente, o que eu vou mostrar para vocês é que duas coisas que comutam, né, duas dinâmicas que comutam podem ser fatoradas até na interpretação. Por isso que se eu tenho a dinâmica do que está acontecendo dentro do laboratório comutando com a dinâmica que está acontecendo fora do laboratório, eu consigo fazer meu experimento sem me preocupar com o que está acontecendo lá fora. Aí depois a gente vai ver que, na verdade, isso não é verdade e que a gente não pode fazer mecânica quântica em isolamento, mas pode em termos aproximados. A gente vai discutir a questão da aproximação, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, se a minha condição inicial não tiver emaranhamento entre ela, como é que ela fica? O que é um emaranhamento? Né? É quando você tem o seguinte, você tem a sua função de onda, a sua probabilidade de x1, x2, ela vai ser diferente em a probabilidade de x1 vezes a probabilidade de x2. Tá certo? Então, esses dois operadores, esses dois observáveis estão emaranhados quando existe uma correlação entre eles. Certo? Ou seja, você mexer em um afeta o outro. Ou seja, se você diz que eu estou medindo agora em x2 igual a tanto, muda a probabilidade de x1. Certo? Existem estados que são emaranhados e estados que não são emaranhados. É fácil ver que os estados emaranhados, eles vão ser estados que não podem ser escritos com produto tensorial. Ou seja, esses estados aqui, ó, psi1, tensor, psi2, como é que fica a função de onda deles aqui? Vai ficar x1, x2, psi, que vai ser igual a psi1 de x1 vezes psi2 de x2. E se eu pegar o módulo quadrado disso aqui que me dá a probabilidade, vai ser fácil de ver que a probabilidade de x1, x2 vai ser igual ao módulo quadrado de psi1 de x1 vezes módulo quadrado de psi2 de x2. Certo? A gente viu um pouco disso quando a gente construiu a matriz de densidade, né? Mas vocês vejam então que estados construídos com produtos puros, tensoriais puros, eles vão ser estados não emaranhados, tá certo? Mas se eles estão não emaranhados, significa que esse cara aqui é um produto de funções dos índices, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo que se eu não tiver um estado emaranhado, então psi 0, tá? Meu estado inicial não emaranhado significa que isso aqui vai ser igual a um certo psi1 n de 0, psi2 n de 0. Tá certo? Para o estado inicial não emaranhado. Maravilha. Agora eu substituo isso aqui e vai ficar assim. Deixa eu apagar para cá para ver se passa. Okay. Então o meu psi, nesse caso, ele vai ser agora assim, ó, somatório. E aí eu já vou fazer o seguinte, eu vou separar esse exponencial em produto de duas exponenciais, uma só com E1, outra só com E2. Vou pegar um fator desse cara aqui e vou colocar assim, ó. Esse cara aqui vai ficar assim. Psi1 de 0, n, exponencial de menos i, E1, nt, sobre h cortado, E1, n. Produto tensorial, psi2, m de Maria, 0, exponencial de menos i, e2m, t sobre h cortado, e2, m. Esse somatório aqui tem um pedaço para cá e um pedaço para cá. Então eu posso até fazer assim já. Eu tenho essa soma aqui e tenho essa soma aqui. Ok? Mas veja, pessoal, o que é isso aqui?
é evolução temporal para um sistema 1 em isolamento. Então você vê que a dinâmica de sistemas cujas hamiltonianas comutam, ela não gera emaranhamento. Eu poderia ter um emaranhamento de partida, tá? Mas se eu não tenho um emaranhamento de partida, eu não acabo sendo emaranhado depois. Tá certo? E o contrário é verdade. Se a minha hamiltoniana não é fatorada assim, daquela forma, então eu posso até começar com um sistema não emaranhado, mas na hora que a dinâmica agindo sobre o sistema, ele vai vai emaranhar aqueles observáveis. Certo? Então, se eu tenho H1 comutando com H2, eu posso, né, se isso aqui for igual a zero, eu posso tratar em isolamento esses sistemas. Então, se eu tenho a hamiltoniana aqui que descreve a evolução da partícula que eu estou no experimento dentro do meu laboratório, e o H2 descreve a dinâmica de todas as partículas fora do meu laboratório, se esses dois caras comutam, ou seja, se uma observação de H2 não afeta o que está dentro do laboratório e vice-versa, então eu posso muito bem fazer um experimento dentro do laboratório pensando só em H1, sem precisar pensar em H2. Porque uma coisa que a gente não pensa quando a gente está começando a fazer mecânica quântica é que tudo ficaria extremamente complicado, porque a mecânica quântica, as coisas não estão mais isoladas. Tudo pode estar, eventualmente, em todos os pontos. Então, nem só o que você está estudando no seu laboratório pode estar fora, mas tudo que está fora pode estar dentro também, entendeu? E aí o que a gente vai ver é que, na verdade, isso aqui nunca vai acontecer, porque as partículas são idênticas. A gente vai ter que resolver esse problema de outra forma, certo? Mas a gente vai chegar lá. Por que a gente pode estudar o elétron na caixa, aqui no laboratório, sem se preocupar com o elétron que está na Lua, né? Porque, em princípio, é o mesmo elétron no sentido que é uma partícula idêntica. Certo? Como é que estamos aqui? Opa! Tá certo? Bom, se vocês quiserem, façam um pouco dessa conta, talvez escrever essa equação de Schrödinger, você vê que a equação de Schrödinger vai ficar fatorada. Vocês podem pensar nisso do ponto de vista da separação de variáveis e tal. Mas isso aqui, digamos, já está tudo bastante claro, assim, dada essa apresentação que eu fiz. Mas tentem fazer a continha de outras formas para vocês fixarem isso na cabeça de vocês. Deixa eu fazer. Ok. Vamos lá. Caso B. Vamos fazer um caso em que a nossa hamiltoniana é não separável. Eu só estou pensando aqui porque isso ficou um pouquinho mais longo. Não sei se vai dar tempo. Peraí. Acho que dá. A gente tem até as 10, né? Tá, vamos lá. Então vamos pegar o seguinte caso. Vamos pegar o caso em que a nossa hamiltoniana ela é dada assim. P1 ao quadrado sobre 2M1 mais P2 ao quadrado sobre 2M2. E eu vou botar uma interação especial aqui que só depende da diferença, certo? Ou seja, esse cara aqui, cadê você? V, ele vai ser uma função do operador x1 menos o operador x2. Certo? Maravilha. Bom, claramente eu não posso separar esse cara aqui, porque se eu pegar esse P1 e com esse V aqui, ele não vai comutar com P2 porque tem um x2 aqui dentro. Quando eu calcular o comutador desse cara com esse cara aqui, não vai dar zero. Se eu não tiver nenhuma informação a mais sobre esse potencial aqui, ou seja, se eu estiver considerando uma classe de todos os potenciais que podem ser escritos assim, possam ser escritos assim, então eu não posso fazer mais nada para separar esse cara em dois pedacinhos, tá certo? Pelo menos não de forma simples. O que eu posso tentar fazer é mudar as variáveis canônicas do meu problema para tentar escrever isso de forma fatorada, tá certo? E a gente vai entender um pouquinho sobre a questão do emaranhamento e da evolução temporal, ok? Como é que a gente faz isso? Bom, como eu não quero fazer nenhuma afirmação especial sobre essa função aqui, a melhor maneira de eu conseguir tentar isolar...
a melhor maneira de eu conseguir isolar esse sistema é fazendo com que isso aqui seja uma nova variável. Certo? Então, basicamente, eu volto para o meu sistema clássico, tá certo? Meu sistema clássico é dado por x1, p1, x2, p2. Você pode fazer isso também no nível, né, para os operadores, mas é um pouquinho mais chato, então a gente faz para o caso clássico, faz a transformação clássica e quantiza o sistema nas novas variáveis, tá certo? Mas aqui, na prática, não vai dar nenhum efeito para a gente, tá? Tem algumas questões que a gente pode discutir, se vocês quiserem, mas aqui é simplesmente mais fácil. Bom, então basicamente eu estou propondo uma nova variável que eu vou chamar de x, que vai ser dada por x1 menos x2. Certo? Pessoal, como é que vocês fazem uma transformação canônica de forma simples? Bem, lembra, a lagrangiana ela vai ser dada por P1, x1 ponto, mais P2, x2 ponto, menos H. Todo mundo lembra disso? Vocês viram isso em analítica, né? A lagrangiana, quando você reescreve como uma teoria de primeira ordem, você encontra uma lagrangiana sempre escrita assim, de forma que o seu H é uma função de x1, x2, P1, P2. Certo? Nenhuma surpresa aqui. Se vocês quiserem brincar com funcionais geradores, aquela coisa toda, vocês podem, mas eu aconselho fazer a transformação canônica direto, brincando com esse pedacinho aqui, que nada mais é do que a forma simplética da sua teoria, tá certo? E você faz essa substituição aqui. Só que, claro, isso aqui eu estou dizendo como que eu transformo duas variáveis em uma variável nova. Eu preciso de uma outra variável para fazer uma transformação que seja 1 para 1, certo? E vocês podem fazer isso como é que se diz? De várias maneiras diferentes, mas como a gente vai querer diagonalizar esse pedaço aqui, eu já vou botar um resultado que eu sei que vai funcionar. Mas vocês podem fazer isso assim. Vocês podem dizer que essa nossa variável Cm vai ser igual a alfa x1 mais beta x2, substituir aqui, encontrar as condições, substituir aqui de volta e ver o que acontece, descobrir então que o bom alfa e o bom beta são o seguinte. Isso aqui vai ser M1 x1 mais M2 x2 dividido por M1 mais M2. Certo? Ok. Bom, como é que a gente faz isso aqui então? Veja, a transformação canônica você faz em metade das variáveis e, se você não fez nada errado, isso induz uma transformação na outra metade do seu sistema de coordenadas. No caso aqui, você tem x e p, eu redefini quem são as minhas variáveis x, e isso vai dizer para a gente quem são os bons p's, certo? Ok? Então você pode fazer a seguinte conta, você vai ver que eu vou definir m como sendo m1 mais m2, tá certo? Ok? E isso diz para a gente que m vezes x cm sobre m1 menos x é igual a m sobre m1 x2. Vocês nunca tiveram feito essas continhas aqui, que é aquela conta que vocês estão acostumados de centro de massa, façam, tá? Porque é bom fazer uma vez na vida. M2 mais x vai ser igual a m sobre m2 x1. Deixa eu ver se está certinho. x2, x1. Isso. Certo? Então eu só estou invertendo as relações, tá? De x para eu encontrar quem é o x1 e x2 em termos das outras duas, tá? Então, como é que fica o nosso termo cinético? Então, eu tinha que era P1 x1 ponto mais P2 x2 ponto, e vai ficar assim. P1, abre parênteses, xcm ponto mais M2 sobre M x ponto mais P2 que multiplica xcm
M ponto menos M1 sobre M x ponto. Certo? Então eu peguei aquelas duas expressões ali, ó, que eu calculei, tá vendo? O meu x1, aí eu multiplico aqui, vai ficar só o meu CM que está lá, ponto, dividido, né, com aqui M2 sobre M, que é o que eu botei lá, e o outro tem um sinal de menos aqui e troca o M1 por M2. Certo? Então eu tenho esses dois trechos aqui. Bom, isso mostra pra gente o quê? Que eu tenho P1 mais P2 multiplica XCM. Certo? E eu vou ter aqui o seguinte: P1 M2 menos P2 M1 sobre M multiplica X ponto. Né? Então, é fácil interpretar isso aqui. Quem é que gera um deslocamento no centro de massa? É a soma dos momentos. Você vê que é engraçado, né? Não é nem um pouco simples você pensar o que está acontecendo aqui. Esse cara aqui é um número, é o centro de massa, tá certo? Quem faz esse número que depende desses pesos aqui todos se deslocar? Como é que você desloca esse número? É com esse gerador aqui, que não tem peso nenhum aqui. Certo? Quem que gera transformações na posição relativa das partículas? É essa combinação especial de operadores, que serão operadores, né? Mas aqui ainda são de variáveis clássicas. Mas são essa combinação especial de variáveis clássicas que gera transformações aqui. Certo? Ok. Bom, isso aqui a gente chama de P, que é o momento conjugado à variável centro de massa, tá certo? E esse aqui a gente chama só de P, que é o momento que gera translações na diferença relativa das posições, tá certo? Então você vê que tem uma brincadeira aqui. Esse momento tem uns pesos aqui meio que invertidos com sinal de menos, mas ele faz translações na variável que é simplesmente a subtração delas. Enquanto essa variável que é complicada tem esses pesos, é transladada simplesmente pela soma dos momentos. Certo? É simplesmente porque quando você empurra com a mesma força uma partícula com mais e menos massa, você tem um efeito diferente justamente pela diferença das massas. Certo? Então, a translação no espaço é gerada de forma diferente pela newtoniana. Ok. Bom, se eu sei isso aqui, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu ver. Eu posso inverter essas expressões e vou encontrar o seguinte. P1, não é difícil vocês verem isso. Cadê? Vai ser M1 sobre M, P do centro de massa, mais P, e P2, da mesma forma que eu fiz aquele lá, vocês podem fazer esse cara aqui, tá? Vai ser M2 sobre M, P do centro de massa, menos o P relativo. Ok? Acho que vai dar para terminar. Então, eu quero ver o que acontece quando eu fizer essas transformações aqui no meu P1 ao quadrado sobre 2M1 mais P2 ao quadrado sobre 2M2, certo? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Aquele cara lá, M1 PCM sobre M mais P ao quadrado sobre 2M1 mais M2PCM sobre M menos P ao quadrado sobre 2M2, certo? Bom, pessoal, isso aqui é tranquilo, né? O quadrado desse cara aqui vai ficar como?
vai ter um M1 aqui ao quadrado, divide por M1, sobra M1 em cima. E aqui a mesma coisa para M2, tá certo? Então vai ficar o seguinte. Deixa eu fazer aqui direito. Além disso, o mais importante é notar o seguinte. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o M1 corta com o M1. E aqui é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o M2 corta com o M2. Então os termos cruzados vão para zero, tá certo? Que é todo o propósito da transformação com esses pesos, é que os cruzados vão para zero justamente para que a gente tenha os operadores que estão fazendo a translação correta. Então, o primeiro caso vai ficar M1, PCM, M2, PCM. Né? Então isso aqui vai ficar o seguinte. PCM ao quadrado sobre 2M, tá certo? Esse M fica ao quadrado, M1 mais M2 dá M de novo, corta com o quadrado, sobra só uma massa, tá certo? Mais P ao quadrado sobre 2MR, né? Aí se você pegar o quadrado desse cara aqui mais o quadrado desse cara aqui, vai ser basicamente 1 sobre M1 mais 1 sobre M2, né? Que a gente redefine como sendo a massa reduzida, que, deixa eu mostrar, MR vai ser igual a M1, M2 dividido por M1 mais M2. Tá certo? Isso. Então a gente conseguiu o que a gente queria. A gente isolou 2 graus de liberdade e a nossa newtoniana agora vai ser assim. H vai ser igual a PCM ao quadrado sobre 2 massa total mais momento relativo dividido por 2 vezes a massa reduzida mais o potencial da diferença das coordenadas. Tá certo? A gente quantiza esse cara aqui todo. E agora a gente pode aplicar, nesse caso aqui, a gente vai ter esse pedaço aqui, que eu vou chamar PCM quadrado sobre 2M, que eu vou chamar de H1, mais esse cara aqui, P2 sobre 2MR, mais V de X. Esse cara aqui eu chamo de H2. Certo? Então, quando você não tem uma maneira simples de separar a sua hamiltoniana, é sinal de que você está trabalhando com variáveis que estão dinamicamente relacionadas umas às outras, tá certo? E o que a gente pode fazer, então, é encontrar uma transformação de coordenadas para coordenadas onde essas variáveis se tornam independentes. Que é a mesma discussão que a gente fez mais cedo na aula, tá certo? E que, então, a gente pode ver que a evolução da função de onda que descreve o centro de massa, ela não necessariamente correlaciona com esse cara aqui. As duas coisas podem ser independentes. Se forem começar independentes, elas vão continuar independentes sempre. Só que se você começar com uma função de onda para P1, para uma função de onda que seja em x1, x2, inicialmente como sendo um x1 vezes um π2 de x2, ou seja, não existe correlação entre x1 e x2. Mas é claro que, independente disso, é como se eu botar um oscilador harmônico que tem uma mola entre eles, tá certo? Se não tem correlação na probabilidade inicial, como um afeta a posição do outro, quando o tempo passar, eles vão se correlacionar, tá certo? Então, aquilo que a gente mostrou lá no caso não separável, né, que a gente não consegue separar a dinâmica, que a gente consegue separar a dinâmica, não acontece aqui, certo? Deixa eu repetir a frase. Nesse caso aqui, mesmo que você comece não correlacionado, o fato da dinâmica afetar as duas variáveis de forma dependente faz com que essas variáveis se tornem correlacionadas depois de um tempo, certo? E nessas variáveis não. Ou seja, você pode descrever agora uma função de onda para o seu centro de massa e uma função de onda para esse cara aqui. E por que isso é importante, pessoal? Porque se você for fazer um problema no laboratório, você pode se perguntar, bom, mas se eu fizer a mecânica quântica do referencial do laboratório e a mecânica quântica do referencial em movimento? Porque o referencial em movimento, em princípio, é tão bom quanto o referencial do laboratório. Será que a mecânica quântica é diferente?
Pode ser, se você tiver uma condição inicial correlacionando essas duas coisas. Mas você pode preparar o seu sistema de forma que ele é inicialmente descorrelacionado. E aí você pode fazer, digamos, o seu experimento só estudando isso aqui, sem se preocupar com o centro de massa do seu experimento. Certo? Beleza. Bom, pessoal, isso aí vai ter vários desdobramentos, porque no momento que a gente colocar o problema das partículas indistinguíveis, a gente volta a meio que não conseguir desemaranhar as coisas, tá certo? Porque como elas são independentes, como é que você diz que uma onda no mar é diferente da outra onda no mar? Entendeu? Ambos são ondas, ambos fazem parte do mesmo mar, né? Mas a gente vai chegar lá. Beleza?